Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro, o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 19. As crianças vão lá para a salinha. Amém. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Essa semana passada teve várias pessoas que faltaram, hoje também, mas está tendo prova do Enem, né? Prova do Enem. Tem uns que estão indo trabalhar nessa aplicação das provas, por isso não estão aqui. Hoje de manhã cedo, o David e a Vanusa, eles estão com gripe lá dentro de novo, pegaram gripe, pieta, tudo, então eles não puderam vir. Mas vamos estar orando pelos nossos irmãos, né? Porque sabemos que muita coisa às vezes é ataque. E orar para Deus abençoar os irmãos para que eles possam prosperar, ter um emprego que ganhe um salário bom, né? Um salário que não precise de, no domingo, fazer serviço extra. No domingo possamos estar juntos, em nome de Jesus. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Graças a Deus, nós encontramos aqui na palavra de Deus, Jesus deixando bem claro, ele veio buscar e salvar o perdido. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no versículo 17 ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Infelizmente, muitos grupos religiosos, evangélicos principalmente, pregam um Jesus de condenação, pregam um inferno, bota as pessoas no inferno, tudo é um inferno, tudo é um inferno. E aí as pessoas acabam servindo a Deus por medo. Eu vou para o culto com medo. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho medo. Eu vou orar porque eu tenho medo de Deus me castigar. Não. Você é livre. Você está na graça de Deus. Esse é o momento da graça. Aproveita, mergulha nela. Explora essa graça que Deus tem para você. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer nesta manhã por estarmos aqui trazendo uma palavra de edificação para a tua igreja. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoando cada um dos irmãos. Abençoe esta palavra, que seja uma palavra de edificação,
de exortação e de consolação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre Zaqueu, mais precisamente, os ensinamentos sobre finanças no encontro de Zaqueu com Jesus. Interessante, né? Ali tem uma lição tremenda sobre finanças na vida de uma pessoa, né, que conhece e encontra a Jesus. E eu quero falar nesta manhã sobre isso. Martinho Lutero citou a seguinte frase: quando uma pessoa se converte a Cristo, um dos sinais é a conversão do seu bolso. Um dos sinais de que aquela pessoa realmente se converteu a Cristo é o bolso. Quando ele abre o bolso para investir na obra de Deus, investir no reino de Deus. Outra pessoa disse assim: não quero começar nosso casamento em desobediência para com Deus. Maria Studd. Maria Studd era noiva de Charles Studd. E ele recebeu uma herança muito grande. Era uma herança enorme, em libras esterlinas, que é a maior moeda hoje, né? É a libras esterlina, a maior moeda do mundo. Ela vale R$7. O euro vale 6, ela vale 7. E ele recebeu essa herança e estava noivo para casar com Maria Studd. E ele falou para ela: Maria, eu recebi uma herança, e você, como vai casar comigo, você tem direito a metade. Eu separei a sua metade. E eu quero dizer para você que a outra metade eu doei para a obra. Eu doei para missões. Ela olhou para ele e falou: Charles, o que foi que Jesus disse ao filho, como é que se diz? Ao homem rico, ao jovem rico? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E vem e segue. Ela disse: então pega a minha parte e doe para missões também. Eu não quero começar o meu casamento em desobediência a Deus. Tremendo, né? Esse sentimento, essa clareza que a pessoa tem de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Quem sabia disso? Quem sabia que Mamon é o Deus da riqueza? Mamon é o Deus da riqueza. É maligno ele. Então eu não posso ser rico? Claro que pode. Claro que pode. Você não pode colocar o seu coração na riqueza. Essa é a diferença. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter mansão, ter empresas, ter tudo isso, sem colocar o coração naquilo ali. Sem colocar o teu coração. Quando Deus te pedir alguma dessas coisas, você ter disposição para entregar para Ele. Amém? Então vamos observar as lições que essa história nos traz sobre finanças, a história de Zaqueu. No versículo 8, nós vemos que a atitude de Zaqueu mostra quem verdadeiramente é o dono do dinheiro. Quem é o dono do dinheiro? No versículo 8, do capítulo que nós lemos, ele diz assim: digo-vos que depressa... Não, cadê? Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha aí, Jesus não falou para ele, não pediu, pega a metade dos seus bens e dê aos pobres. Não. Mas ele teve essa atitude. Por quê? Porque agora ele compreendeu quem era o Senhor dele. Ele era um publicano. E o publicano, ele tinha muito amor pelo dinheiro. O publicano, ele cobrava impostos a mais. Era considerado pelos judeus
traidores da pátria, porque o publicano cobrava impostos para Roma. Naquele período, o Império Greco-Romano dominava todo mundo. E eles estavam debaixo do jugo de Roma. E os tributos, os impostos, eram dados para Roma. E para cobrar impostos, porque para saber quem realmente tinha bens, não tinha que ser um patrício, um patriota, né? Então eles contrataram publicanos, cobradores de impostos, dentre os judeus, para cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Então, os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos seus patrícios. Eles eram odiados. Um judeu não podia, de forma alguma, olhar um publicano com bons olhos. É tão tal que nós tínhamos ali na equipe apostólica de Jesus, nós tínhamos Simão, Cirineu, que era de uma seita. Simão Cirineu, não, estou misturando a escola aqui. Tinha Simão, que era de uma seita. Tinha Simão Pedro e Simão. Esqueci a seita, mas era tipo um grupo político revolucionário. Era de um grupo político revolucionário. E esse grupo, ele se insurgia contra o sistema romano. Lembra aí, Matinais? Simão Cananita. Simão Cananita. Então, Simão Cananita, ele era de um grupo dos cananitas que não aceitavam de maneira alguma a imposição dos romanos sobre os judeus. E esse Simão também foi alcançado por Jesus. Jesus botou na equipe Simão Cananita e botou Mateus, que era um cobrador de imposto. Já pensou que situação? Você pegar o Lula e o Bolsonaro e botar aqui dentro. É pegar o Lula e o Bolsonaro para congregar junto, para ser discipulado por você, né? Trazer o Lula e o Bolsonaro para discipular aqui. É uma briga tremenda desses homens, né? Mas o que acontece? Esses escribas, além de eles cobrarem os impostos que não era correto, bem visto pelo seu povo, ainda tinha outra. Eles cobravam além. Eles cobravam mais. Por isso que ele fala, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O que é defraudar? Defraudar é se apropriar de coisa do outro, né? Para apropriação indevida. Então, ele estava fazendo isso. E no encontro com Jesus, ele entendeu que Jesus, ele estava tendo um encontro com a realidade de quem realmente era o Senhor de todas as coisas. Ageu capítulo 2, o versículo 8, lá no livro de Ageu, capítulo 2, o versículo 8, ele fala que Deus é o dono do dinheiro, não eu. Diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo aqui, minha é a prata e meu é o ouro. Então o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Pertence ao Senhor. Ah, mas eu trabalhei, eu ganhei. Mas ele fez chegar na tua mão. Ele te deu saúde. Ele abriu a porta para você. Eu conheço pessoas que têm N diplomas, N cursos, e está desempregado, não consegue uma colocação de emprego. Eu conheço pessoas semi-analfabetas que estão ricas. Está entendendo? Se Deus não der força, se Deus não der sabedoria, se Deus não der estratégia para você prosperar, você não prospera, meu irmão. Né? Então o dinheiro é dele, pertence a ele.
Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças. Ele dá o quê? Forças para adquirires riquezas. É o Senhor que nos dá força para adquirir riqueza. Às vezes, se você ficar ali acomodado, você não vai ter nada. Mas se você buscar a Deus, pedir estratégia, pedir sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai fazer você prosperar. Eu me lembro do irmão que trabalhou, dono da Colgate, Palmolive, ele contando o testemunho dele, né? E ele falava que ele começou dizimando, fez um voto com Deus, de tudo que o Senhor desse a ele, ele daria a 10ª parte, que era o dízimo, né? O dízimo é dessa 10ª parte. E ali ele começou, e ele falou que à medida que foi crescendo, ele foi aumentando, ele foi botando 20%, 30%, 40%. Quanto mais ele aumentava o dízimo, mais ele prosperava. E se tornou essa empresa Colgate, conhecida no mundo inteiro, né? A Gessileve, né? Colgate Palmolive. Então, Deus é quem dá força. Deus é quem te dá sabedoria para enriquecer. Se você deseja enriquecer, não fique se matando. Não fique aí morrendo, se matando de trabalhar. Vou falar para você, ó, preste atenção. Quem se mata de trabalhar não fica rico. Não fica rico. Fica rico quem trabalha com isso aqui, ó, com a cabeça. E coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, buscar ao Senhor, Senhor, eu quero enriquecer e colocar o propósito certo. Eu quero prosperar financeiramente para que eu possa investir no teu reino. Hoje nós temos aqui, ó, tudo bonitinho, não tá? Tá bonitinho aqui? Tudo bonitinho, arrumadinho, temos um altarzinho aqui. Tudo. Isso é dízimo, é oferta, entendeu? Você vai ser bem empregado. Quanto mais você investir, mais a gente pode fazer mais coisas. Nós mandamos todo mês uma oferta missionária para Moçambique. Nós mandamos uma oferta de R$ 500 todo mês para Moçambique. Sabia disso? Para um missionário que está pregando o evangelho em Moçambique. Ele não pode trabalhar fora, ele está lá pregando o evangelho. Nós estamos mandando. Certo? Eu tenho um projeto para mandar uma oferta também para um missionário lá em Camboja, que é um lugar que eu sempre desejei ir, mas Deus não me permitiu ir. Mas eu quero investir em missões ali. Eu já investi 10 anos. Uma missionária que estava lá durante 10 anos, eu ofertei na vida dela. Durante 10 anos. Eu mandava a oferta para ela lá no Camboja. Ela agora voltou, né? Aposentou, está em Santos, mora lá em Santos, São Paulo. Voltou da missão. Mas está aí. Estou contando isso não é para tocar trombeta, para dizer que eu sou bonzinho, não. É porque eu gosto de investir no reino de Deus. E Deus que dá força, Deus dá sabedoria. Né? Eu digo, Senhor, manda alunos para o meu instituto. Deus mandou, nós estamos com 8 turmas, vamos voltar a 9ª turma agora, começar uma turma nova no ano que vem, 9ª turma de alunos. Isso é o que é Deus que manda. É o Senhor que tem mandado. Paciente. Né? Já teve dia de eu passar o dia atendendo gente de não ter tempo nem para comer. Já aconteceu. De eu passar o dia que não ter tempo nem para comer. Paciente que Deus manda para eu atender. Pago. Não é de graça, não. E eu atendo pessoas de graça ainda. Pessoas que precisam, não têm condição de pagar. Eu faço atendimento tranquilo. Do mesmo jeito que eu atendo uma pessoa que eu pago, que me paga, eu atendo um que eu estou social. Mesmo jeito, não faço diferença nenhuma em relação a isso. Então, amados, Zaqueu mostra quem é o Senhor. Agora, Jesus é o Senhor dele, não somente
parcialmente, ele é o Senhor total. E o maior, o ídolo dele era o dinheiro. Ele disse: olha, está aqui, olha, está aqui. Eu dou a metade para os pobres. Eu pago 4 vezes mais de quem eu defraudei. Ele não se preocupou nem de ficar pobre. Por quê? Porque ele agora teve um encontro com o Senhor da sua vida. Teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, essa deve ser a nossa atitude. Uma atitude não de ficar agarrando dinheiro, tem que agarrar. Se atravessar o rio, ele com R$ 10 na mão, o dinheiro chega do outro lado sem molhar, né? Porque ele é seguro mesmo. A palavra de Deus manda a gente ser generoso, né? A gente ter generosidade. A atitude de Zaqueu também revela como devo me comportar em relação ao dinheiro. Primeiro, eu vou reconhecer que tudo pertence a Deus, tudo, toda a minha vida, tudo que eu tiver, tudo que eu tenho, meu fôlego de vida, tudo pertence a Deus. Se Deus não colocar a mão, eu fico em casa, em cima de uma cama. Não é isso? Se Deus não colocar a mão, eu não vou ter um emprego, eu não vou poder sair de casa, não me der força para trabalhar, coragem, disposição. Então, tudo na vida depende de Deus. Outro ponto, não ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Mateus 6, versículo 25, Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fiquem ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Ele disse: olha, nem Salomão, com toda a sua formosura, se vestiu igual ao lírio dos campos. Nem Salomão. Olha para as aves dos céus, elas nem semeiam, elas não cegam, mas o vosso Pai as alimenta. Ele não está dizendo que a gente vai ficar agora de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Não, mas a gente não deve deixar um pingo de ansiedade vir para o nosso coração, porque a ansiedade atrapalha nossas vidas. Atrapalha nossas vidas. Então vem aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pega a sua ansiedade, lança sobre o Senhor. Ele tem cuidado, ele vai cuidar de você. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. No Filipenses 4, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você vê em toda parte. Deus está falando sobre a ansiedade. Entendeu agora por que você não tem prosperado? Entendeu agora por que você não chegou mais além do que você queria chegar? A ansiedade está te atrapalhando. A ansiedade, ela faz você ver coisas que não existem. Ela faz você enxergar gigantes onde não tem gigantes. A ansiedade coloca medo e o medo paralisa. O medo paralisa. Você está ali num projeto, se desenvolvendo. Esses dias, há uns meses atrás, eu atendi uma psicóloga lá no meu consultório, 5 anos de formada, e tem medo de atender. Não consegue atender ninguém, não tem coragem de atender. Quer dizer, foram 10 anos lançados fora, porque 5 anos ela estudou para ser psicóloga. E agora 5 anos sem praticar a profissão, porque tem medo de atender. Eu, quando fiz meu curso de psicanálise clínica, eu mal terminei o curso, eu entrei para trabalhar em uma clínica, fazendo atendimento, e comecei a atender. Eu terminei o curso essa semana. Na outra semana eu já estava trabalhando nessa clínica, atendendo pessoas. E daqui a pouco tinha um psicólogo me pedindo ajuda. Tinha uma menina lá que era psicóloga, que trabalhava junto comigo,
Aí ela me pedindo ajuda, olha, pega esse paciente aqui, porque eu não estou conseguindo dar conta de resolver a situação dele. Ela que já tinha sido formada há muito tempo, psicóloga. Eu estudei psicanálise. Estava perdida. Eu peguei uma paciente um dia e ela falou para mim assim, olha, eu não estou querendo mexer a bola do senhor, não. Mas eu já passei por 18 psicólogos. Nenhum conseguiu resolver o meu problema do jeito que o senhor conseguiu. Por favor, não me largue. A paciente ainda falou assim, por favor, não me largue. Mas por que isso? Qual é a minha diferença? Eu vou dizer para você qual é a diferença minha para muitos profissionais da minha área. Eu sei escutar. Eu sei escutar. Eu escuto meu paciente. E fico atento ao que ele está falando. Porque escutar não é só ouvir. Escutar é ficar atento ao que a pessoa está falando para entrar na área realmente que a gente chama de setinha analítica. Na área que realmente ele está com problema. Precisa ser resolvido. E ali é pronto, peguei. Essa é a chave de entrada. Então, a ansiedade, mande lance fora. Toda ansiedade, repita comigo agora, a partir de hoje, eu lanço fora toda ansiedade. Em nome de Jesus, eu repreendo. Sai da minha vida. Eu não sou mais ansioso. Eu sou uma pessoa que tem fé. Eu vou exercitar a minha fé em nome de Jesus. Rejeita a ansiedade. Quando vier a ansiedade, você lembra. Opa, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que o que eu estou esperando vai vir na minha mão. Em nome de Jesus. Aquilo que você está esperando, aquilo que você está buscando, aquilo que você colocou na mão de Deus, está vindo na tua direção, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplaude a Jesus agora, em nome de Jesus. Está vindo na tua direção, está vindo ao teu encontro. Não deixe a ansiedade atrapalhar, não deixe a ansiedade ser barreira entre você e a fé, entre aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Outro ponto que nós precisamos entender é aprender a planejar os gastos. Às vezes nós gastamos com coisas fúteis, coisas supérfluas, coisas que não levam a gente a nada, coisas que estão tudo quebradas dentro de casa, aí aquele bando de lixo de coisa que é dinheiro. É dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10, Paulo fala o seguinte, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está vendo aqui? Paulo está falando ao Timóteo. Se contente com o que você tem. Com o que você não tem, é necessidade, coloca na presença de Deus. Tem gente que quer ter roupa para mostrar para a família, quer mostrar para a vizinha, quer mostrar para a amiga que ela pode vestir mais roupas caras. Tem gente que quer comprar um carro não porque necessita do carro, mas ele quer mostrar para todos que ele é poderoso e que ele pode comprar um carro melhor do que o do fulano lá. Tem gente que quer comprar uma casa
Não porque é a casa, é porque ele quer mostrar que a casa dele tem que ser melhor do que a do outro. Pode até ser melhor, mas não que eu estou comprando com a intenção de mostrar para o outro que eu sou melhor do que ele. O erro está nisso aí, gente. O erro está em querer aparecer. O erro está em querer mostrar. Hoje a internet está cheia disso. Né? Você vê, né? Você vê as famílias felizes do Instagram, quando você vai conferir, tem nada de felicidade, é tudo máscara. Né? Então é foto com filtro, com não sei o que lá. Né? Às vezes o cara tira a foto do lado do carro que nem é dele para dizer que é. Isso aí tudo acontece. E a pessoa se vai e desce. Você precisa de um carro melhor? Amém. Cara, eu vou querer um carro que corre 300 quilômetros. Se aqui no Valparaíso eu moro aqui, o máximo que eu posso andar aqui é 60 quilômetros na BR. Indo para Brasília, às vezes dá para correr 80. Aí eu vou querer um carro que 300 quilômetros por hora. O carro que... Para quê, gente? Eu não vou para a pista de corrida, eu não vou competir com nenhum corredor, né? Então, o máximo que você corre aí na estrada dessa aí que aguenta o carro é 120 quilômetros por hora. E o carro já fica pedindo socorro, né? Já fica pedindo socorro. Eu mesmo não dirijo a 120 quilômetros por hora. Estou doido. Então, gente, nós precisamos, ele diz aqui bem claramente, tá vendo? O contentamento. Nada temos trazido, nada vamos levar. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação. A riqueza, preste bem atenção, o dinheiro tem que estar perseguindo você, não você perseguindo o dinheiro. Tem gente doente para ganhar dinheiro, morrendo de doença para ganhar dinheiro, não vive. Sabe o que acontece? Quando ele ganha o dinheiro, para quê? Para quê? Para quê, Mônica? Mônica sabe disso, que Mônica trabalha no hospital para gastar com remédio e com médico. De tanto que o camarada se... Oi? Tanto que guardou, tanto que correu atrás, agora vai ser para quê? Para pagar médico, porque o que ele ganhou com isso, ele ganhou dinheiro, mas ele ganhou um monte de doença. Não estou aqui pregando, favorecendo a miséria, tá? Você deve buscar, mas em Deus. Coloca primeiro sua vida no altar, começa a praticar os princípios da palavra de Deus e fala, Senhor, aqui está a minha lista das coisas que eu necessito. E às vezes você bota um carro, eu quero um carrinho 2022, aí Jesus pega e te dá um 0 quilômetro. Que maravilha! Né? Ele acaba te surpreendendo. Por quê? Por causa que é uma questão de coração. Então as pessoas caem em ciladas, concupiscência, onde a gente vê essa corrupção aí. Eu fico falando, gente, como é que pode? O político ganha dinheiro para terno, ganha dinheiro para aluguel, ganha dinheiro para gasolina, ganha dinheiro para viagem, e ainda rouba. Que infeliz! O salário dele é um salário enorme. Além do salário dele, ele ganha dinheiro para roupa, ele ganha dinheiro para comprar roupa. Ele ganha dinheiro para roupa completa, né? Compra gasolina, dinheiro para gasolina, ele nem vai gastar aquela gasolina toda. Dinheiro para viagens internacionais, nacionais, tudo é por conta nossa, do salário, dos impostos que nós pagamos. E o cara ainda rouba. Você vê um congresso aí, os deputados, os senadores, tudo agachadinho, um na mão do outro, porque um sabe do podre do outro. Um sabe do podre do outro. Agora nós vimos essa CPI do INSS. Que vergonha, gente. Que vergonha isso aí. Tirando dos aposentados. Tirando dos aposentados. Isso chama-se o quê?
Avareza, ganância. O que é avareza? É amor ao dinheiro. Eu gosto de dinheiro, mas eu não amo dinheiro. Dinheiro não está ocupando o primeiro lugar na minha vida. Eu trabalhei, eu me lembro que quando eu me afastei da igreja, passei por uma situação, eu fui para São Paulo, trabalhei numa multinacional. Eu ganhava um salário muito bom na época, para aquela época, o meu salário, meu Deus, muito bom. E na hora que Deus falou para mim, deixa tudo aí, vem embora, eu não tive dificuldade de deixar nada e vir embora. Deixei tudo lá e vim embora. Teve um pastor, amigo meu, que falou assim, rapaz, tu é muito corajoso. Eu acho que eu no teu lugar não tinha conseguido fazer isso, não. Eu digo, eu fiz, por quê? Porque eu conheço Deus a quem eu sigo. Eu conheço Deus a quem eu sigo. E Ele conhece o meu coração. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu posso até ser resistente com algumas coisas, mas na hora que Deus dá uma tocadinha assim, eu já estou me derretendo. Não adianta. Deus falou comigo alguma coisa, eu já mudo de posição rapidinho para o que Deus quer na minha vida. Entendeu? Então a palavra de Deus diz que a riqueza do Senhor, aliás, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você fica rico sem dor. Você quer ficar rico com dor ou sem dor? Eu quero ficar rico sem dor. Então eu vou confiar na mão do Senhor, na bênção do Senhor. Martinelli leu esse texto no começo, Salmo 73, falando sobre a prosperidade do ímpio. E uma vez ia passando uma pessoa num carrão, e eu era novo convertido, né? Estava a pé, andando de ônibus, um calor terrível lá no Recife, né? E eu estava na parada do ônibus, esperando o ônibus. E aquela pessoa passou naquele carrão. Eu falei, Jesus, eu aqui sendo teu servo, e estou andando de ônibus, andando a pé. Esse homem é um prostituto. Eu conheci a vida dele. É um prostituto, um alcoólatra. E vive aí andando num carrão desse. Aí Jesus falou, na mesma hora, você quer sentir o que ele sente? Você quer sentir o que ele sente? Ele não tem a paz que você tem. Na hora eu pedi perdão a Deus, e mais nunca eu fiz julgamento de quem tem nada. Essa pessoa morreu um dia desse, pobre, na pobreza. Os filhos que ajudaram ele a fazer o enterro, porque não tinha dinheiro para nada. Gastou tudo com prostituta, com bebida, foi embora o dinheiro dele. Né? Infelizmente, é o que acontece com as pessoas. Tomara que ele pelo menos tenha aceitado Jesus, né, como Salvador, para ir para o céu. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que a atitude de Zaqueu revela o plano de Deus para o dinheiro. Qual é o plano de Deus para o dinheiro? Em primeiro lugar, é suprir as nossas necessidades. Deus permite que, através do dinheiro, nós tenhamos as nossas necessidades supridas. Quais são as necessidades? Alimento, vestimenta, moradia, né? Educação, saúde, essas coisas. Então, as nossas necessidades. Temos que entender claramente isso. Deus não deu dinheiro para a gente ficar esbanjando, querendo se amostrar, querendo se aparecer. Não. Se você pega dinheiro e você começa a fazer isso, e você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, Deus vai puxar a corda para você aprender que não é por aí. Que não é por aí. Você está fazendo, você está abusando de algo que ele está, da bênção que ele está derramando sobre a tua vida. Né? Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma das suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. O dinheiro foi dado para nós suprir as nossas necessidades. O que você tem necessidade? Coloca na mão de Deus. Ele vai suprir essa necessidade. Não fica ansioso. Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você necessita. Então não fique ansioso. Ansioso, preste bem atenção. Ansiedade é um passo para a murmuração. E a murmuração é dizer que Deus é incapaz de fazer o que ele prometeu. A pessoa que reclama, que murmura, ele está abrindo a boca dele para dizer
que Deus não tem competência para fazer o que ele falou que ia fazer. É por isso que Deus matou aquele povo no deserto. Porque aquele povo murmurava o tempo todo. Então, às vezes, a bênção está chegando, mas a murmuração atrapalha, né? O segundo ponto é abençoar outros por nosso intermédio. Deus quer me usar, Deus quer usar você para abençoar outras pessoas nas suas necessidades, abençoar a obra missionária, né? Efésios 4:28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está vendo? Então, esse é outro aspecto. E por último, ele diz assim: é para manutenção da obra de Deus e dos que trabalham na obra. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, pois as Escrituras declaram: não amordeçais o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui ele está falando o sustento daqueles que ministram na casa de Deus. Eu trabalho fora, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento. Mas tem muitos pastores que Deus levanta, né? Deus levanta pastores para dar tempo integral na igreja. E esses pastores precisam ser sustentados. Eles têm família, né? Eles têm família. E vamos abrir outras igrejas aí, outras congregações, em outros lugares. E às vezes a pessoa vai para um lugar, determinado setor, trabalhar com a igreja, onde a igreja suga demais o pastor, que ele às vezes não tem nem como trabalhar fora. Tantos problemas. Por exemplo, a igreja na favela. Um pastor que pastoreia numa favela, dentro de uma favela, bem favela mesmo, eu conheci várias, é difícil ele trabalhar fora. Porque os irmãos são muito carentes e está direto ali atrás dele, procurando ele, precisando dele, direto, o tempo todo. Entendeu? Então, assim, é importante que tenha uma estrutura que dê suporte para sustentar aquele pastor. O missionário, né? Nós temos o Tiago, que está lá em Moçambique. Nós contribuímos com a parte, né? Tem várias outras igrejas contribuindo com o ministério dele lá também. Então, ele está pregando o evangelho lá. Não tem como ele trabalhar fora. Tem que se dedicar, sair de uma tribo. Eu vou trazer os vídeos para passar aqui na igreja, o trabalho que eles estão fazendo lá, né? Uma pessoa dessa precisa ser ajudada. Então, as finanças devem ser para o quê? O objetivo: investir na obra, na manutenção da obra. E o que é a obra de Deus? São os líderes, são os novos convertidos que estão vindo, precisa de material para discipular, né? Precisa de material para discipular, para evangelizar, organizar o tempo, comprar cadeira, preparar uma estrutura também. Se você chega numa igreja que não tem lugar para sentar, é horrível, né? Chega numa igreja toda feia, toda esquisita também, é muito feio. Então, nós precisamos manter finanças da igreja para a manutenção da obra em todos os aspectos, tá? Então, quando você ofertar, quando você entregar o seu dízimo, entregue com alegria, sabendo que está sendo bem aplicado, bem aplicado. Graças a Deus, nós estamos aplicando da maneira correta para a obra de Deus e vendo as coisas evoluírem. A gente reuniu num salãozinho, uma vez eu aluguei um salão maior, mas aí financeiramente a gente não estava com as pernas boas. Eu não fico forçando ninguém a contribuir, não fico forçando. Eu oriento e mostro para você a bênção que é de você contribuir. Se você quer participar desta bênção, você quer experimentar essa bênção, você vai desfrutar também, né?
Então ali nós com aquele salãozinho e acabou, o aluguel era um pouquinho salgado, e eu tive muitas vezes que botar do meu bolso. Tive que botar do meu bolso para pagar o aluguel. Várias vezes, não reclamo, não estou aqui fazendo lamentação, estou apenas dizendo o que aconteceu. E não, Deus não me deixou passar fome, privação, nem nada. Estou aí, servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma vez eu estava abrindo um trabalho numa favela lá num lugar, Jaboatão dos Guararapes, e a gente queria alugar um salãozinho para começar uma igreja lá. E tinha um homem, o cara era pai de santo, e alugou uma casa para dois rapazes que eram homossexuais e estavam com AIDS. E os caras ficaram sem pagar o aluguel vários meses. E aí o irmão da igreja falou de mim para esse pai de santo aí. Aí ele falou assim: ah, pastor, o senhor ora e Deus faz as coisas. Eu estou com essa casa ali tem até um cupizeiro, não sei o quê. E eu queria que vocês tirassem aquele cupizeiro que eu já tentei tirar, não consegui. E que orasse também para esse pessoal sair. Eu fui lá, na hora, orei, correu um pau assim, o cupizeiro veio todo na minha mão. Tocamos fogo. Com 2 dias, os rapazes que moravam na casa dele saiu da casa, entregou a casa, foi embora. O cara ficou: rapaz, esse negócio. Eu digo: pois é, você tem que aceitar Jesus também como seu salvador. E o cara desviado, o cara pai de santo, se levou que sair desviado. Aí ele falou: pastor, pode alugar o salão que o senhor quiser, que eu vou pagar 6 meses de aluguel para você. Aí eu peguei, aluguei o salão, arrumei o salão. Ele não ficou pagando o aluguel, não. Ele pegou o dinheiro assim e me deu, ó. Tá aqui, ó. 6 meses de aluguel do seu salão. Deus faz assim. Eu creio. Deus é um Deus poderoso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos colocar, irmãos, nossa vida na presença de Deus. Fazer como Zaqueu, entender que nada mais é nosso, tudo pertence a Deus. Aprendemos com a história de Zaqueu que o dinheiro é uma bênção de Deus na proporção em que é livremente dado e não acumulado. Amém? E o objetivo do dinheiro na igreja é para transformar vidas. O objetivo do dinheiro tem que ser esse, para transformar vidas. Não para o pastor estar andando de jatinho, comprando o carrão do ano, né? Às custas dos irmãos. Não, isso aí eu sou contra, eu não sou a favor disso aí. Entendeu? Eu acredito que o pastor precisa ser mantido pela obra, ter um carrinho, ter uma casa, mas não explorar, enriquecer as custas da igreja. Se ele quer enriquecer, ele monta a empresa, vai fazer outra coisa. Mas a igreja não é lugar para enriquecer pastor. A igreja é lugar para o pastor ser usado por Deus e ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra e pedimos ao Senhor que traga para nós aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem feito promessa. Abençoa, Senhor, esse ministério, que nós sejamos um ministério próspero em todos os aspectos, na área espiritual, na área financeira, que os nossos irmãos aqui cresçam, tenham ótimos empregos, e os que querem ser empresários, que são, prosperem, que as suas empresas prosperem, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que nós possamos cada vez investir mais na tua obra. Abençoa cada um com toda sorte de bênção. Opera milagres financeiros, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria perguntar aqui, alguém está esperando uma bênção financeira aí de Deus? Você que está esperando algo na área das finanças e vê que está amarrado, que não sai, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vai destravar a sua vida financeira hoje.